Olá a todos! Neste vídeo vamos preparar os dados para construir o gráfico de superfície e de contorno. Eu quero comentar primeiramente sobre a classe SuperFab, é uma classe que foi adaptada também do Octave, e essa classe originalmente ela gera os gráficos de superfície e de contorno a partir de uma matriz. Mas aqui no caso, a versão adaptada, quais vão ser os atributos necessários para serem fornecidos à classe SuperFab para construir o gráfico de superfície. Vai ser uma lista chamada coeficientes, que é provida lá da classe Regression Tool, ou seja, nós vamos calcular o nosso modelo de regressão e vamos utilizar um método auxiliar Model Coefficients. Esse daí vai ser uma lista onde as variáveis insignificantes serão igualadas a zero. Se você utilizar a Regression Tool, utilizando o atributo auxiliar alto, ele vai excluir a variável insignificante. E aí vai gerar um erro. Portanto, ao utilizar a Regression Tool para carregar o método Model Coefficients, você precisa utilizar sem ativar um modo alto e com a matriz X original. Então vamos fazer aqui. Ó. Nós na aula antepassada pegamos os valores da matriz X do vetor Y, os valores e a soma quadrática do erro puro, calculamos a regression tool. Então, no caso, eu vou ativar self-check aqui para poupar tempo. Vou recalcular a regression tool. Aqui ele vai gerar rapidinho os valores. Não vamos gastar muito tempo aqui. E vamos voltar e utilizar ao objeto reg aqui. Então, nós lá em cima instanciamos a classe com nomeado a reg. Então, dentro dela vai ter o método model coeficientes que vai retornar uma lista contendo os 6 coeficientes do modelo para duas variáveis. Ou seja, aqui é uma lista dos coeficientes do modelo, sendo o primeiro B0, o segundo B1, o terceiro B2, o quarto B1 quadrado, o quinto B2 ao quadrado e o último a interação de B12, que no caso que foi avaliado, insignificante. Se tivesse mais modelos mais coeficientes insignificantes, eles seriam zerados utilizando esse método. E agora sim, vamos instanciar a classe SuperFab, que eu vou chamar de S, vou chamar biblioteca SuperFab, e aqui vai ser que atributos? Voltando aqui, os coeficientes, os valores reais máximos e mínimos da variável 1, os valores máximos e mínimos da variável 2, o mesmo serve para os valores codificados. Então aqui salvamos na variável a lista com os coeficientes chamado coefs. Então vamos na ordem. A ordem que diz aqui, se você apertar Shift Tab, mais, primeiro são as variáveis reais. Então aqui temos a variável real máxima de 1 é 5 e o valor mínimo dela é 3. Para a segunda variável, o valor máximo dela é 2 e o valor mínimo dela é 1 menos 1,4. No caso, tem que ser ponto aqui. E para os valores codificados, o valor máximo para a variável 1 é 0,866. O valor mínimo dela é para 0,866. Não precisa colocar o zero à esquerda, tá bom? É semelhante ao Excel. Valor máximo codificado para a variável
2 é menos 1 e o máximo menos 1. Máximo 1 e mínimo menos 1. E é isso daqui. Colocamos todos os dados. E agora o método que gera a superfície é o método chamado superfície. Que nele existe um parâmetro auxiliar que eu vou comentar logo. Mas vamos rodar assim e verificar os resultados gerados. Aqui está os gráficos. Nós temos umas informações além dos gráficos, mas à esquerda está o nosso gráfico de superfície, a variável 1. Os valores aqui nos eixos da superfície são os valores reais e o mesmo serve para a resposta do modelo. Então, nós sabemos, só olhando aqui para o gráfico, que está mais ou menos aqui na região de 3 para a variável 1 e de 1.4 a 1.5 para a variável 2. E a resposta máxima está na região de 700. Olhando aqui para o gráfico da direita, eu já deixei destacado automaticamente o ponto máximo do gráfico de contorno, que está marcado em a resposta máxima é para 790.23. Aqui está as linhas de contorno deste gráfico. E aqui em cima existe a equação geral do modelo. Os valores codificados referentes à variável 1 e variável 2 para atingir o valor máximo. E os valores reais também, que é de 3.4 e 1,4 para a variável 2. E aqui eu vou mostrar para vocês um parâmetro auxiliar do gráfico de superfície aqui da classe Superfab, que é o parâmetro scatter. Se você colocar, setar como true e definir a matriz X, que no caso eu vou selecionar a coluna B1 e B2, que são referentes aos valores codificados da variável 1 e 2. Então aqui, ó, vou abrir uma lista dentro do colchetes contendo dois itens, B1 e B2. Assim ele vai selecionar esses valores. E o valor de Y, olha aqui, ó, o valor de Y. Vamos aqui verificar. Existe a matriz X, ó, que nós temos que igualar, escrever certinho, ó, matriz X e esse segundo e o parâmetro correto é vector Y. Vamos verificar se está escrito certinho. E aqui o parâmetro de Y é o próprio vetor Y. Vamos verificar o que. Escrevi errado. A matriz X. E olha aqui, a diferença é que vai plotar os pontos experimentais no gráfico de contorno, que fica muito interessante para uma construção de um relatório ou algo do tipo. Então, esse é mais um recurso que está disponível no método de superfície. E no próximo vídeo, vamos calcular o valor máximo e as coordenadas para encontrar o valor máximo de resposta utilizando um método que eu chamei de SolverDiff, que é nada mais nada menos que a derivada parcial, o método da derivada parcial. E vamos notar que vai ter um valor mais preciso. E eu vou explicar o porquê. Porque o método para calcular esse valor das coordenadas x e y e também o valor máximo foram diferentes em relação às derivadas parciais. Então, eu te vejo no próximo vídeo.